Bom dia aos nossos irmãos e amigos daqui da igreja, de outras denominações, amigos que estão perto e distantes, a todos esses que Deus esteja abençoando e guardando. Nós vamos fazer nossa devocional, uma introdução a uma série de estudos sobre redenção, sobre salvação. Mas antes de mais nada, vamos adorar o Senhor com um cântico, louvando ao nosso Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Louvado seja Deus. Apesar de distantes do templo, o prazer de adorar e louvar o Senhor é o mesmo. Irmãos, como eu disse, o nosso estudo de hoje, a nossa devocional de hoje é uma introdução para o estudo que queremos fazer e dar continuidade nas próximas quartas-feiras e próximo domingo, sempre pedindo ao Senhor que esse momento de afastamento social seja abreviado para estarmos juntos na casa de Deus, louvando ao Senhor como corpo de Cristo. Nós vamos fazer uma leitura e eu peço que você que está com a sua Bíblia em mãos, abra em Gênesis 6. Nós vamos fazer a leitura do versículo 8 em diante. Gênesis 6, versículo 8 em diante vai dizer: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a
terra, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Irmãos, conversando com as minhas filhas ontem, nós estávamos nos questionando a respeito da situação do mundo em que vivemos, da miséria, da pobreza, de pessoas que sequer têm com o básico para se alimentar, a diferença social, por que pouquíssimos detêm tantos recursos financeiros, poder, e milhares padecem com a fome, em uma situação tão calamitosa como nós temos visto nos nossos dias. E a explicação muitas vezes vem da sociologia, da antropologia, todas as escolas de pensamento, tentando trazer alguma solução, alguma resposta para essa situação de miséria. Mas quando buscamos a teologia, e teologia é aprender de Deus, e quando olhamos para a revelação, entendemos que a resposta não é só superficial, como as outras ciências mostram. A resposta política, econômica, antropológica. A resposta está na humanidade afastada de Deus por causa do pecado, por causa da queda dos nossos primeiros pais, que repercutiu de geração em geração até chegar em nós. Isso afasta o homem de Deus, afasta o homem do seu semelhante, o homem se torna predador do próprio homem, afasta o homem do meio ambiente. Então, a explicação, a base, a raiz do problema está no homem afastado de Deus porque é mau e pecador. Mas a mesma revelação, a mesma teologia que mostra a raiz do problema, também mostra a saída, a solução para isso. E o plano de Deus de redenção está explicitado e mostrado em toda a Escritura. E é sobre isso que os nossos estudos vão falar durante um tempo. Então, se você está preocupado, por que, afinal de contas, tanta diferença social? Por que, afinal de contas, esse disparate na humanidade que leva pouquíssimos a viver teoricamente bem e muitos viver em miséria? Por que da angústia? Por que dos problemas pessoais, dos preconceitos? Se você procura a resposta para isso, é sobre isso que nós vamos falar, sobre o pecado que causou tudo isso e sobre um Deus que tem solução para isso. O texto que nós lemos fala sobre a história de Noé. Nós vamos ler então capítulos 6, 7 e 8 pelo menos. Leia na sua Bíblia, estude 6, 7 e 8 os capítulos de Gênesis. Infelizmente, muitas pessoas, quando se detêm sobre a história de Noé, se preocupam com questões que meramente são curiosidades. São interessantes, são pitorescas, mas que muitas vezes encobrem aquilo que é necessário aprender na história de Noé. Se preocupam com o tamanho da arca, com que madeira que foi feita, como que pode ser colocado tantos animais, como que foi alimentado, e todas essas questões muitas vezes desviam o foco daquilo que precisamos aprender sobre pecado, juízo, redenção, ação de Deus, mostrado na vida de Noé, mas que também tira lições para as nossas vidas. É sobre isso que queremos falar. O texto que lemos aqui fala: porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé vivia com seus contemporâneos, vizinhos, amigos, e o texto aqui, no capítulo 6, vai falar que a terra estava corrompida, cheia de violência. O versículo 5 do capítulo 6 vai dizer que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem, ou seja, aquele pecado herdado ali de Adão e Eva trouxe uma depravação tamanha que o desejo do coração do ser humano não era outro senão fazer aquilo que era mal. Nos nossos dias não é diferente. Então isso explica muitas vezes a ganância, o egoísmo
que mata de fome, muitas vezes. Os contemporâneos ali eram desse jeito, nos nossos dias também é. Paulo vai dizer que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. O contexto também vai falar que Noé era um homem justo e íntegro. Mas por que isso? Porque Noé andava com Deus. Não era uma coisa intrínseca. Não era somente porque Noé era bonzinho diante dos outros, mas porque a graça de Deus o alcançou. A graça de Deus vem antes do testemunho, a graça de Deus vem antes da integridade. Graça de Deus é o amor incondicional que Deus tem pelos seus filhos, para estender a mão e salvá-los. O homem por si só não consegue se aproximar do Senhor. Paulo vai dizer que Ele nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. Noé era justo e íntegro, porque Noé foi alcançado pela graça de Deus, a graça que atravessa toda a palavra do Senhor. Paulo vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras. Noé não foi salvo porque fazia boas obras. Noé foi salvo por quê? Porque a graça, o amor incondicional de Deus o alcançou. O mesmo amor que ainda age nos dias de hoje, tirando o homem da escravidão do pecado. No decorrer do nosso estudo vamos ver isso. Noé foi obediente. Nós vamos ver o termo a aliança, que aparece aqui no capítulo 6, versículo 18, aparece no capítulo 8, versículo 9, 11, 15, 17, a palavra aliança aparece todas essas vezes, ou seja, Deus, no seu pacto de salvação, age para resgatar aquele homem pecador e miserável. Nós vamos ver também que Noé foi obediente ao Senhor. Tudo que o Senhor ordenou que ele fizesse, ele fez. No entanto, nós também vamos ver no capítulo 9, versículo 20 e 21, Noé, lavrador, passou a plantar uma vinha, embebedou-se, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Ou seja, o homem, ainda que alcançado pela redenção, continua pecador, continua dependendo da graça de Deus. Precisamos da graça do Senhor para continuar na luta de santificação. Alguns criticam dizendo, os crentes dizem que são santos. Sim, santos, mas continuamos pecadores e dependentes da graça do Senhor. Nós vamos ver uma atitude aqui de Noé, depois de baixarem as águas, que Noé levantou um altar para a adoração. O salvo, o redimido, tem como atitude principal adorar a Deus. Irmãos, nessa devocional, que é apenas uma introdução à série de estudos que vamos fazer, é preciso que você estude a vida de Noé, e nós vamos estudar juntos, mas principalmente com essa intenção, entender por que vivemos da maneira que vivemos. E esse sofrimento vem da onde? Qual é a solução? Se você está sentindo angústia, se você está sentindo culpado, se você anda cabisbaixo pela tristeza, se você se deprime ao olhar tantos problemas na humanidade, vamos procurar a raiz disso, mas também a palavra de Deus vai nos mostrar a solução para isso, que está na redenção, no plano de salvação, na graça de Deus, no amor de Deus, na ação de Jesus Cristo, para resgatar e salvar todo pecador. É isso que vai trazer alegria para o seu coração. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Faça uma oração junto conosco. Deus, nesse dia de domingo reservado para aprender de Ti e adorar o Teu nome, queremos aprender. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Abençoe esses corações que têm acompanhado a devocional.